Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna. Bom dia a todos. Nossas mais humildes reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, vamos dar início. Vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, através da ISKCON Rio. Esse programa aqui já começou desde 2020. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, a imagem também. Então, a leitura, o verso, é o canto 3, o capítulo é o capítulo 14 e o verso é o verso 26. Tá conseguindo me ouvir bem, Marcos? Então vamos cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos. Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vananchari Yamunatira Vananchari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari. Então vamos fazer a leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso é o verso número 26 do capítulo 13. Capítulo 13. Eu acho que eu errei aqui o verso. Vamos dar uma olhada aqui, só para tirar a dúvida. Capítulo 14. O verso, o canto, é o terceiro canto. O capítulo é o capítulo 14. E o verso é o verso número 26.
Na yasya loki swajana parova Nityadrito nota kashchit vigahya Vayang vrataih yacharana pavidan Ashasmahe janbata bhukta bogan. Vamos repetir. Nayashya loke swajana parova Natyadrito nota kashchit vigahya Vayang vrataih yacharana pavidan Ashasmahe janbata bhukta bogan. Então vamos ler a tradução palavra por palavra. Na, nunca. Yasya, de quem? Loke, do mundo. Swajanaha, parente. Paraha, não relacionado. Vá, nem. Na, tampouco. Ati, maior. Adritaha, favorável. Na, não. Uta, ou. Kashchit, qualquer pessoa. Vigaryaha, criminoso. Vayan, nós. Vrataihi, pelos votos. Yat, cujos. Charana, pés. Apavidan, ajeitado. Achas Mahe, adoramos respeitosamente. Ajan, marra praçada. Bata, certamente. Bukta, bogan, restos do alimento. Tradução. O Sr. Shiva não considera ninguém como seu parente. Todavia, não há ninguém que não esteja relacionado com ele. Ele não considera ninguém como muito favorável ou abominável. Nós adoramos respeitosamente os restos de seu alimento e fazemos votos de aceitar aquilo que é por ele rejeitado. Significado dado por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kashyapa informou a sua esposa que o simples fato de o Senhor Shiva ser seu cunhado não devia ser motivo para incentivá-la a ofendê-lo. Kashyapa advertiu de que, na verdade, o Senhor Shiva não está ligado a ninguém, nem tampouco alguém é seu inimigo, uma vez que ele é um dos 3 controladores dos afazeres universais. Ele é igual para com todos. Sua grandeza é incomparável, visto que ele é um grande devoto da Suprema Personalidade de Deus. Diz-se que o Senhor Shiva é o maior entre todos os devotos da Personalidade de Deus. Assim, os restos de alimento deixado por ele são aceitos por outros devotos, como Maha Prasada, ou grande alimento espiritual. Os restos de alimentos oferecidos ao Senhor Krishna chamam-se prasada, mas quando a mesma prasada é comida por um grande devoto como o Senhor Shiva, ela também é Maha Prasada. Então isso aqui é algo assim muito místico, né?
Então, o processo de Bhakti Yoga, um dos processos de Bhakti Yoga é oferecer o fruto das suas ações para Krishna, né? Então, nós oferecemos as nossas atividades para o Senhor Krishna. Então, quando trabalhamos, quando fazemos as nossas atividades rotineiras, né, e que a sociedade nos impõe, os devotos de Krishna, em consequência disso, eles recebem um pagamento e aí eles compram a boga, que é o alimento, que é aquilo que é desfrutável, né? Então, os devotos eles compram a boga e oferecem a boga para o Senhor, oferecem um alimento para o Senhor, né? Oferecem o alimento para Krishna, as frutas, os legumes, os cereais, o mel, o açúcar, etc. E oferecem isso para Krishna. Quando eles oferecem isso para Krishna, quando nós oferecemos isso para Krishna, esse alimento ele se espiritualiza. O nome desse processo é Yagya. É um sacrifício, no sentido de ofício sagrado, sacro ofício. É um Yagya, né? Isso inclusive está na Bhagavad Gita, né? Então, quando nós oferecemos, esse alimento se torna espiritualizado. E essa energia, esse alimento que é espiritualizado, ele recebe o nome de prasada. E ele faz parte de um dos 64 processos de Bhakti para nos conduzir e nos religar a Krishna, para que a nossa consciência seja purificada. Então, esse alimento espiritualizado, que é a prasada, e que deve ser consumido pelo devoto diariamente. Por quê? Porque ele é consequência do seu esforço, né? E aí ele oferece esse fruto para a Suprema Personalidade de Deus. Ele vai, aos poucos, purificando a nossa consciência. Então, existem vários processos para purificar a consciência. E Bhakti recomenda vários processos que um devoto deve fazer todos os dias. O primeiro é cantar o Mahamantra Hare Krishna todos os dias, na japa. O segundo é só consumir alimentos que são oferecidos para Krishna, porque é prasada, é um alimento que está espiritualmente impregnado da energia do Senhor e vai purificando a nossa consciência. Outro processo é se associar com pessoas santas, porque você se associando com pessoas santas, pessoas que praticam o mesmo processo de Bhakti, a sua consciência também começa a ser purificada. E quando nós lemos as escrituras, os comentários de Srila Prabhupada, nós também estamos nos associando diretamente a Srila Prabhupada e, portanto, a nossa consciência também começa a se purificar. Na verdade, o que acontece é que a nossa consciência ela começa a se espiritualizar. Ela começa a se espiritualizar através daquilo que a gente fornece para ela através dos nossos sentidos. Então, ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, eu estou pronunciando esse som e eu estou ouvindo o som. Então, esse som transcendental ele está vibrando e está entrando nos meus ouvidos. Quando eu tomo a prasada, eu estou sentindo o aroma e o gosto do alimento espiritualizado. Então essa espiritualização também vai entrando na minha consciência. Quando eu leio ou quando eu vejo a deidade no altar, eu estou purificando a minha consciência através da minha visão. Eu estou me espiritualizando através da minha visão. Quando eu pratico o processo de cantar no templo, né, que é o Sankirtana, cantar o Mahamantra Hare Krishna, eu não somente eu estou ouvindo, me espiritualizando, mas eu também estou usando o meu tato, né, os meus movimentos para me espiritualizar. Então tudo isso tem como objetivo a espiritualização da consciência do praticante de Bhakti Yoga, né? Agora, por que Prabhupada está dizendo aqui
né? Vamos ler de novamente. Os restos de alimento oferecidos ao Senhor Krishna chamam-se prasada, mas quando a mesma prasada é comida por um grande devoto, como o Senhor Shiva, ela chama-se também Mahaprasada. Por que disso? Porque no processo de yoga, no processo de Bhakti Yoga, a posição mais elevada não é daquele que serve diretamente a Krishna, mas é daquele que serve ao servo de Krishna. Dasa no dasa. Né? Então, quando o alimento é oferecido e um grande Vaishnava, um grande Acharya, um grande Vaishnava, ele come esse alimento e ele deixa os remanentes, quando nós comemos esses remanentes, não somente nós estamos nos espiritualizando através do consumo da prasada, mas também nós estamos ingressando no bhava, ou no humor daquele devoto, na atitude de devoção daquele devoto, né? A gente vai observar isso, por exemplo, no primeiro canto, que a gente já fez a leitura dele há muito tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás. Narada Muni, ele era um menininho, né? E ele vivia com a sua mãe. E aí, num determinado momento, um grupo de grandes Vaishnavas, sábios, e se sabe que são Vaishnavas, eles se abrigaram na casa onde estava Narada Muni, porque a mãe de Narada Muni era uma criada. E aí eles passam toda a estação das chuvas nessa casa onde estava Narada Muni. Narada Muni deveria... Isso foi num outro universo material, né, há muito tempo atrás, né? Então, Narada Muni, ele consumiu, ele diz que ele teve associação com esses sábios, e ele, por misericórdia desses sábios, ele teve a oportunidade de consumir os remanentes, ou seja, os restos desses grandes Vaishnavas, né? E aí Narada Muni, ele explica que conforme ele consumia esses remanentes, ele consumia esses alimentos que era o que sobrava, que os sábios não consumiam até o fim. Certamente os sábios primeiro ofereciam para o Senhor. Narada Muni, ele explica que aos poucos a mente dele foi se tornando estável e que ele conseguiu aos poucos ir compreendendo o que os sábios estavam falando. Então, é um processo místico, né? É um processo místico. Então, Narada Muni, ele entra também no bhava daqueles devotos. Então, o Senhor Shiva, é dito que ele é o maior de todos os devotos, né? Ele é um grande devoto. Então, consumir o remanente do Senhor Shiva é uma grande honra, como diz Prabhupada aqui, Srila Prabhupada aqui. Então, continuando. O Senhor Shiva é tão grandioso que não liga para a prosperidade material, pela qual todos nós ansiamos, né? Então isso é bem interessante, assim, né? O Senhor Shiva, ele é completamente desapegado, né? Assim, no terceiro canto, no capítulo 23, é no primeiro verso do capítulo 23, né? Srila Prabhupada, ele fala especialmente dessa qualidade do Senhor Shiva, né? Ele vai tratar especialmente sobre essa qualidade do Senhor Shiva no seu comentário, né? O verso diz: Maitreya continuou: após a partida de seus pais, a casta mulher Devahuti, que podia entender os desejos de seu esposo, serviu-o constantemente com grande amor, assim como Bhavani, a esposa do Senhor Shiva, serve ao seu esposo. Então, o significado de Srila Prabhupada é muito especial. Srila Prabhupada diz: o exemplo específico de Bhavani é muito significativo. Bhavani
significa a esposa de Bava, ou Senhor Shiva. Bhavani, ou Parvati, a filha do rei dos Himalaias, escolheu o Senhor Shiva, que parece ser um mendigo, como seu esposo. Apesar de ser uma princesa, ela submeteu-se a toda espécie de tribulações para associar-se com o Senhor Shiva. Então está explicando aqui que apesar de Parvati ser a filha do rei dos Himalaias, ela escolhe como esposo alguém que vive como um mendigo, que é o Senhor Shiva, né? Apesar de ser uma princesa, ela submeteu-se a toda espécie de tribulações para associar-se com o Senhor Shiva, que nem mesmo tinha uma casa, mas sentava-se debaixo de árvores e passava o seu tempo em meditação. E qual é a meditação? A meditação é na transcendência, é principalmente no Senhor Supremo. Embora Bhavani fosse filha de um rei grandiosíssimo, ela costumava servir o Senhor Shiva, assim como uma mulher pobre qualquer. Semelhantemente, Devahuti era filha de um imperador, Swayambhuva Manu, mas preferiu aceitar Kardama Muni como seu esposo. Ela o servia com grande amor e afeição e sabia como satisfazê-lo. Portanto, ela é chamada de Sadhvi, que significa esposa casta e fiel. Seu raro exemplo é o ideal da civilização védica. É de esperar que toda mulher seja boa e casta como Devahuti ou Bhavani, a esposa de Shiva. Então, assim, Shiva, ele é completamente desapegado, né? E aí mas Shiva, ele é muito rico internamente. Ele é muito sábio, ele é muito bondoso, muito misericordioso, e o brilho interno de Shiva irradia muito. Grandes personalidades sabem quem é Shiva. Então, continuando aqui, Parvati, que é a personificação da poderosa natureza material, está sob seu pleno controle como sua esposa, mas ele não a usa nem sequer para construir uma casa. Então, essa Bhavani é Parvati. Parvati é a energia material, é esse mundo material, né? Ela é a controladora do mundo material, né? Ela é o próprio mundo material. Então, Shiva, sendo seu esposo, ele tem ela sob controle, né? Ela é submissa a Shiva. No entanto, como Srila Prabhupada diz, ele não usa essa sua esposa para construir absolutamente nada. Por quê? Porque Shiva não deseja nada que não seja o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Então ele é muito humilde, ele é muito desapegado. Ele prefere permanecer sem abrigo, e sua grande esposa também concorda em viver com ele humildemente. Então, assim, apesar de ser um casal assim muito poderoso, né? Por quê? Porque ela é a própria personificação da energia material. E ele, por sua vez, ele é o controlador direto dela, né? É claro que ele controla ela em nome do Senhor, em nome de Vishnu, em nome de Krishna, né? Mas apesar dele ser o controlador, tanto ele quanto ela são extremamente humildes e completamente desapegados, e Shiva não deseja nem mesmo ser adorado, né? As pessoas em geral adoram a deusa Durga, que é a esposa do Senhor Shiva, em troca de prosperidade material. Mas o Senhor Shiva ocupa em seu serviço sem desejo material.
Ele simplesmente adverte a sua grande esposa de que todos os tipos de adoração, a adoração a Vishnu é a mais elevada. E mais ainda que esta é a adoração a um grande devoto ou a qualquer coisa relacionada com Vishnu. Deixa eu só pegar uma água. Om Gyanatimirandasya Gyananjanachalakaya Chakshuru Militam Janata Asmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptam Yanabhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siyuta Padakamalam Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitascha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopisha Gopika Kantarada Kantanamustute Tapcha Kanchana Gorangi Radevrinda Vaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priya Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Shrimati Purushatraya Swaminite Namine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shiksha Kogoloka Dhamma Pratarigataha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminite Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashachaya Deshatarine Puchakal Patrubhya Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa de Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. O Senhor Shiva não considera ninguém como seu parente, todavia não há ninguém que não esteja relacionado com ele. Ele não considera ninguém como muito favorável ou abominável. Nós adoramos respeitosamente os restos de seu alimento e fazemos votos de aceitar aquilo que por ele é rejeitado. Então, o Senhor Shiva, ele é uma expansão do próprio Senhor Supremo, Sri Krishna. A criação, Krishna, ele se expande em Balarama. A gente já fez essa leitura aqui, né? Está presente no segundo canto. Então, Krishna, ele se expande em Balarama. E aí Balarama ele manifesta todo o universo espiritual. E aí ele vai se expandir em Sankarsana, né? Então, quando ele se expande em Sankarsana, ele vai se expandir em Mahavishnu, né? E a partir de Mahavishnu é que vão ser emanados os infinitos universos materiais que saem dos seus poros, né? Então, Mahavishnu se expande em Garbhodakashayi Vishnu, que é o Vishnu que está presente em cada um dos universos materiais. Mas Vishnu, ele é transcendental. Então, Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, que é o Vishnu de cada um desses universos materiais, ele vai criar, né? Ele vai dar início ao primeiro ser criado, que é o Senhor Brahma, né? A partir do seu umbigo nasce um lótus, e desse lótus surge o Senhor Brahma, o primeiro ser criado. Mas assim, existe uma energia em que o
Senhor Vishnu que ele manifesta, né, que é o Pradana, né? E o Pradana, ele é a energia material, mas que ainda não tem os modos. Então, quando o Senhor Vishnu ele olha essa energia material, e ele não toca diretamente essa energia material, é dito que esse olhar do Senhor Vishnu nesse líquido primordial, ou nessa energia primordial que é o Pradana, esse olhar é o Senhor Shiva, né? E a partir da agitação do Pradana por ação do Senhor Shiva é que se formam os três modos da natureza material. E esses três modos da natureza material, eles vão em combinação, né, os três modos da natureza material, que é Sattva, Rajas e Tamas, a saber, inércia, movimento e equilíbrio, né? Tudo que nós temos no universo, tudo que nós estamos vendo, tudo que nós percebemos, é feito a partir da combinação desses três modos da natureza material. Então, Shiva, ele é a forma como Vishnu, que é transcendental e que não toca a energia material, é a forma como Vishnu fecunda a energia material. Então, Shiva, ele é o princípio fecundador e Parvati é o princípio que recebe essa fecundação. Então, na verdade, a ação desse casal é que vai dar origem a tudo, né? É um assunto bastante complexo. Então, Shiva, ele é uma expansão do próprio Senhor Supremo. Ele é uma expansão do próprio Krishna, né? É uma expansão da expansão da expansão de Krishna. Então, Shiva, ele não é uma alma espiritual como nós somos. Ele é uma expansão direta do Senhor. Mas ele tem uma natureza diferente das expansões do Senhor, como Vishnu, chamado Vishnu Tattva. Shiva, ele é Rudra Tattva. Ele é uma personificação do Senhor nesse mundo material. Então, em certo sentido, né, nós podemos dizer que o Senhor Shiva, ele é Deus. Ele é o Deus do mundo material. Ele é o Deus dessa existência material. Mas o Senhor Vishnu, ele é o Deus transcendental, é o Deus que está além da energia material, né? É o Deus que está além da energia material. E ele é o próprio objeto da adoração de Shiva. No primeiro canto, no capítulo 3, é o verso 23, né? Srila Prabhupada, ele vai falar num dos parágrafos, ele fala assim: o sumum bonum, o verso ele fala, o verso é um dos versos mais importantes do Srimad Bhagavatam, né? Que é o verso que estabelece quem é Deus. O verso do terceiro capítulo, o verso 28, o verso é: Ete chansakala punsa krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge. Esse verso ele fala o seguinte, que todas as encarnações
anteriormente mencionadas, ou porções das porções plenárias do Senhor, mas o Senhor Krishna é a personalidade de Deus original. Krishna Stu Bhagavan Swayam. Que de todas as encarnações, Krishna é a suprema personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. E em um parágrafo do seu comentário, Srila Prabhupada fala: o Summum Bonum Krishna é único e incomparável. Ele mesmo se expande em várias partes, porções e partículas, como Swayam Rupa, Swayam Prakasha, Tad Ekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilasa, Avatara, Avesha e Jivas. Então aqui, Srila Prabhupada ele tá citando quais são as categorias das expansões de Krishna, né? Então Krishna ele se expande, né? Como Swayam Rupa, Swayam Prakasha, Tadekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilasa, Avatara, Avesha e Jiva. Então aqui Srila Prabhupada está explicando que mesmo nós, as Jivas, nós somos expansões do Senhor, né? Agora, o que é interessante é assim, às vezes os devotos veem assim, por exemplo, Balarama ou Shrimati Radharani, né? E Vishnu, e Narayana de Vaikunta, e Varahadeva, e Nisimhadeva, e etc. E aí falam assim, esses são expansões de Krishna, né? E aí é como se fosse Krishna assim disfarçado, né? Na verdade não. Na verdade eles são expansões, assim como nós somos. E assim como nós temos individualidade, assim como nós temos a personalidade própria, o Swabhava, né? Essas expansões de Krishna, eles também são individuais. Eles não são o Senhor, eles são expansões do Senhor. Mas só que eles têm mais potência e eles estão em maior comunhão com o Senhor, né? Então, todas essas grandes personalidades, como Balarama, como Shrimati Radharani, eles são individuais e eles não vão deixar de ser individuais, e eles têm a sua própria personalidade. Da mesma forma que o Senhor Shiva, ele é individual também. Ele tem a sua individualidade, né? E ele tem a sua personalidade própria, né? A diferença é que de todas essas expansões de Krishna, né, nenhuma delas se confunde. Nenhuma delas se confunde. Todas elas sabem quem é Krishna. Todas elas sabem qual é o seu papel. Todas elas sabem qual é o seu Dharma, né? Mesmo os Aveshas, né? Aveshas são aqueles que são revestidos de poder do Senhor, né? Como é o caso de Vyasadeva, como é o caso de Narada Muni, né? Que é um Avesha, né? Eles não se confundem, ao passo que nós, que somos jivas, almas espirituais condicionadas no mundo material, nós estamos confundidos. E aí muitas vezes a gente não sabe qual é a nossa posição, a gente não sabe qual é nosso Dharma, né? E qual é o nosso Dharma? Nosso Dharma é o mesmo Dharma de todas essas expansões e manifestações de Krishna, né? Que é servir ao Senhor.
O único propósito de toda essa criação, de tudo, é dar prazer para Krishna, a essa personalidade original, né? Krishnastu Bhagavan Swayam. Então, Shiva, ele não é diferente. Shiva, ele também tem consciência de que o Senhor Supremo é a personalidade original. E que o prazer e a felicidade, tanto para nós que somos almas espirituais, quanto para as expansões de Krishna, quanto para Shiva, que também é uma expansão de Krishna, o prazer e a felicidade só é experimentado a partir do prazer e da felicidade que a suprema personalidade de Deus, se Krishna, ele sente. Então, à medida que nós, ou o Senhor Shiva, servimos a Krishna, nós vamos sentir essa felicidade. Então, no caso do Senhor Shiva, ele não sente nenhum desejo, nenhuma vontade de desfrute material. Até mesmo porque ele é o próprio controlador da energia material. O prazer que Shiva sente é no serviço à suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Então, continuando aqui esse parágrafo, né? Então, o Summum Bonum, Krishna, é o único incomparável. Ele mesmo se expande em várias partes, porções e partículas, como Swayam Rupa, Swayam Prakasha, Tadekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilasa, Avatara, Avesha e Jiva. Todas providas de inumeráveis energias, adequadas às respectivas pessoas e personalidades. Então está dizendo que todas essas encarnações, elas são providas de inumeráveis energias. Nós mesmos somos providos de várias qualidades, providos de várias coisas. Os acadêmicos e eruditos em temas transcendentais analisam cuidadosamente o Summum Bonum Krishna como tendo 64 atributos principais. Então tem um livro chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, e que Srila Prabhupada ele fez um resumo dele, né? Ele fez um resumo dessa obra de Rupa Goswami, que é o Néctar da Devoção, né? Lá vai estar escrito as 64 qualidades de Krishna, né? Então, por isso que Srila Prabhupada está dizendo aqui, né? Os acadêmicos eruditos em temas transcendentais analisam cuidadosamente o Summum Bonum Krishna como tendo 64 atributos principais. Todas as expansões ou categorias do Senhor possuem apenas alguma porcentagem desses atributos. Então, conforme Krishna ele se expande, existem alguns desses atributos que não vão estar presentes nas suas expansões, porque somente Bhagavan é que possui todas essas 64. Então, Balarama ele não vai ter algumas que o Senhor Krishna tem. Mas se Krishna é o possuidor de 100% dos atributos, e suas expansões pessoais, tais como Swayam Prakasha, Tadekatma, até a categoria dos avataras, que são todos Vishnu Tattvas, possuem até 93% desses atributos transcendentais. E aí agora é o que está ligado ao que a gente está lendo agora. O Senhor Shiva, que não é Avatara e nem Avesha, ele está dizendo aqui, ele não é um avatar direto de Krishna, ele é uma expansão. E nem Avesha, ou seja, ele não está revestido do poder, ele tem o seu poder próprio. E nem é intermediário entre esses, ele também não é intermediário, possui quase 84% dos atributos do Senhor. Então ele possui
84% dos atributos de Deus. Mas as jivas, ou seres vivos individuais, em diferentes estados de vida, possuem no máximo 78% dos atributos. No estado condicionado de existência material, o ser vivo possui esses atributos em quantidade muito diminuta, variando de acordo com a vida piedosa do ser vivo. O mais perfeito entre os seres vivos é Brahma, o supremo administrador de um universo. Então, enquanto que a jiva, quando ela alcança o seu potencial máximo, que é a forma do Senhor Brahma, ela manifesta 78% dos atributos do Senhor Supremo. Mas é 78% das qualidades, não é 78% das quantidades, né? Isso é que precisa se compreender também, né? Você não vai manifestar o poder de Deus em quantidade, você vai manifestar as qualidades. Enquanto que o Senhor Shiva, ele tem 84%. Então uma jiva, uma alma espiritual, ela não vai conseguir nunca atingir a mesma grandeza do Senhor Shiva, né? Então o Senhor Shiva, ele é o maior dos Vaishnavas, ele tem plena consciência da posição de Krishna, ele tem acesso direto ao Senhor Krishna e ao Senhor Vishnu, ele consegue, né? Ele entra em Samadhi e ele consegue falar com o Senhor, conversar com o Senhor, se associar ao Senhor a qualquer momento. O Senhor Shiva, ele se permite ser adorado por pessoas que não são muito corretas, né? É dito que ele é adorado por fantasmas, por demônios, por pessoas de baixo nível, né? Mas isso é só a demonstração da misericórdia do Senhor Shiva. Por quê? Porque através da adoração do Senhor Shiva, esses seres que estão muito perdidos e estão muito confundidos com a energia material, eles, na medida que eles vão adorando o Senhor Shiva e o Senhor Shiva vai impondo para eles regras e regulações, eles aos poucos, e é claro, eles adoram ao Senhor Shiva por vários motivos. Muitas vezes é para poder obter poder material, né? Ou para poder obter opulência material, né? Mas muitos também se abrigam no Senhor Shiva para poder ter conforto, para poder ser consolado, para poder ter alguém que olhe por ele. E o Senhor Shiva é essa personalidade que olha por todos esses seres que estão completamente confundidos pela energia material. E muitas vezes são maus, são perversos. E aí por que o Senhor Shiva permite isso? Porque através da adoração do Senhor Shiva, eles vão gradativamente purificando a sua consciência. E aí, através da misericórdia do Senhor Shiva, eles retornam à sanidade, né? E aí, em algum momento, o Senhor Shiva vai dizer para eles: olha, agora adora o Senhor Supremo, Sri Krishna. Então, o Senhor Shiva, ele não é uma personalidade mundana, ele não é uma personalidade comum. E nós que somos Vaishnavas, nós devemos ter muito respeito por essa personalidade que é o Senhor Shiva, né? Não devemos falar nada de forma ofensiva ao Senhor Shiva, porque ele é um grande Vaishnava e ele é muito querido pelo Senhor Supremo e ele presta um serviço à personalidade de Deus que é inigualável, que é colocar de volta para a consciência de Krishna esses seres que são mais baixos, mais ignorantes, né?
Ao mesmo tempo, o Senhor Shiva, ele é a personalidade que protege os Dhamas sagrados, né? Então, Vrindavana é protegido ali, o entorno, né, de Vrindavana é protegido pelo Senhor Shiva. Então, quando você chega em Vrindavana, assim, você tem que entrar em Vrindavana através da permissão do Senhor Shiva, né? Então, os devotos de Vishnu, eles não adoram ao Senhor Shiva diretamente. Por quê? Porque o Senhor Shiva, ele sente mais prazer quando nós adoramos a Vishnu do que quando nós adoramos a ele diretamente. Mas nós devemos ter grande respeito por ele, né? Devemos adorá-lo da mesma forma que nós adoramos a um grande Vaishnava. Então devemos ter um profundo respeito pelo Senhor Shiva. Então, gostaria de agradecer. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aos devotos do Rio Yatra, que fazem esse programa maravilhoso já há alguns anos, pelo convite. E eu vou encerrando por aqui nossas mais humildes reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. O mantra de Shiva tem um efeito de purificação? Tem, Marcelo. O mantra de Shiva, ele tem um efeito de purificação e de proteção. Mas assim, nós que somos Vaishnavas, nós não executamos esse tipo de mantra, porque nós já estamos praticando um mantra que é mais elevado, que é o Mahamantra Hare Krishna. Então, o ideal é que os devotos de Vishnu, os devotos de Krishna, que somos nós saibamos perfeitamente não fazer mistura, né? A gente não cometer o que se chama de rasa-basa, ou misturas de raças. É não ficar misturando uma coisa com a outra, né? A gente tem que ter respeito pelo Senhor Shiva, a gente tem que ter muito respeito pelos devotos de Shiva, mas a gente não tem que fazer as práticas que são recomendadas para eles, que é o canto desses mantras de Shiva, as cerimônias de Shiva. Por quê? Porque essas cerimônias e esses mantras, eles são mais adequados para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de natureza. Enquanto que nós, que já somos devotos de Krishna, e o objetivo de Shiva é conduzir os seus adoradores a se tornarem devotos de Vishnu, então nós já estamos praticando o processo correto. Então a gente tem que evitar, por exemplo, fazer essa mistura, né? Uma hora canta para Vishnu, outra hora canta para Shiva. Não, canta para Krishna. Porque Krishna Stu Bhagavan Swayam. Assim, a conclusão de todos os Vedas é que todos os hinos védicos têm o objetivo de adorar o Senhor Supremo. Mas tem problema eu cantar um mantra de Shiva? Não, não tem problema. Não tem problema. Mas como eu disse, esse tipo de prática é mais adequado para aquele tipo de pessoa, né? Então, assim, os devotos, eles devem evitar fazer essa mistura, porque senão você começa a se confundir, né? É igual, eu conheci um devoto que no altar dele, assim, tinha Krishna, tinha São Francisco de Assis, tinha Buda, tinha Santa Amaro, então, assim, tudo bem, os santos católicos também são jivas, que são pessoas que estão buscando a Deus, etc. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma salada assim e nos confundir, né? É como meditação, né? O processo de Bhakti, ele é mais do que qualquer outra coisa um processo de meditação. E no processo de meditação, você foca a sua consciência. Você vai focar a sua consciência. Você vai, aos poucos, tirando tudo que você considera como sendo desnecessário, e vai chegar um momento que você vai usar somente aquilo que é essencial para a prática de Bhakti, né?
Então, nesse sentido, na prática de Bhakti, a gente vai tirando todos os acessórios, todas as coisas, né? A gente vai simplificando o processo, né? E que não é simples, né? Porque é o cantar da japa, é o adorar a deidade, porque adorar a deidade a gente nunca vai parar de adorar a deidade, né? Com todo aquele processo, né, do Pancharatra, né? Ler as escrituras. Então, assim, a gente a, colocar mais mantras, botar mais outras coisas, em vez da gente estar focando a nossa mente, a gente está dispersando a nossa mente. Então, eu espero que esteja respondido para você. Então, assim, mantra de Shiva tem efeito de purificação? Tem. Mas se você é um devoto de Krishna, canta o Mahamantra Hare Krishna. O mantra de Shiva, ele é um mantra de proteção? É. Mas se você é um devoto de Krishna, canta para Nrsimhadeva. Não precisa dessas distrações. Né? Ok? Espero ter respondido. Todas as glórias, Shila Prabhupada. Hare Krishna Sundarang, minha irmã querida. Hare Krishna. Todas as glórias, Shila Prabhupada.